Bom, como nós tínhamos visto então, a EAP é a estrutura analítica de projetos que contempla para nós o escopo do nosso projeto. E a partir dessa estrutura é que nós vamos construir então o nosso cronograma. Bom, nós podemos fazer isso de diferentes formas. Se você estiver utilizando o software WBS Chart Schedule Pro, você pode vir aqui nessa aba Task Sheet e procurar Task Sheet View Schedule, porque ele automaticamente converte aquela nossa imagem gráfica numa lista edentada. Por que lista edentada? Porque vocês observam que ela tem contornos aqui como se fossem dentes, ela não está alinhada completamente aqui na margem esquerda. O que significa essa edentação? Isso aqui representa para nós aquelas caixas que eram as nossas tarefas de resumo, e aqui as subordinadas delas, que são os pacotes de trabalho, que ficam deslocados dentro da margem, dependendo do nível de desdobramento. Porque observa só, a numeração também nos indica que a partir do título do projeto nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tarefas de resumo, e subordinadas a cada uma dessas tarefas de resumo, nós temos pacotes de trabalho que são desdobramentos de cada uma dessas caixas. Quando nós vamos construir o nosso cronograma, nós temos que observar que existe uma relação entre atividades que vão ser feitas, pacotes de trabalho, tempo, a duração, data de início e data de término. Mas em gestão de projetos, além de pensarmos na duração em relação às atividades, nós precisamos pensar em recursos. Aqui no nosso WBS Schedule Pro, nós não vamos conseguir atribuir recursos para essas atividades. Mas lá no MS Project isso é possível. E aí nós vamos enxergar um pouco melhor essa relação entre tarefa, duração e recursos. Mas vamos usar primeiro esse software aqui para ver como é que ele pode nos auxiliar na elaboração de um cronograma. Aqui a gente começa a discutir junto com a equipe, porque lembre-se que o planejamento é desenvolvido entre equipe e gerente de projeto. Cada um dos recursos que irão desenvolver essas tarefas deverão olhar e definir a estimativa de duração dessas tarefas. Então, por exemplo, um recurso lá, a Andrea, que é uma das nossas responsáveis lá pelo projeto, uma das componentes da equipe, pode dizer assim, olha, para levantar as informações cadastrais e os dados relativos ao conhecimento que cada um tem sobre a 8666, eu preciso de um dia. Então, tá bem. E a próxima tarefa, gerar relatórios sobre os colaboradores, ela mesma quem vai fazer, ela disse, eu preciso de 3 dias. Ok. Bom, vocês observam que eu sempre pergunto quantas pessoas vão realizar. Se fossem 2 pessoas, talvez eu usasse menos tempo. Por isso a relação entre duração, tarefa e recurso. Vamos fazer rapidamente aqui uma análise. Cada um dos recursos iria dizendo para nós quanto tempo leva. Só que nós vamos começar a observar que existe uma relação de dependência. Então, observa bem, para gerar o relatório, a Andrea terá que ter feito o levantamento tanto das informações cadastrais, quanto o levantamento das informações sobre conhecimento da Lei 8666. Por isso, a próxima tarefa é dependente da 3 e da 4. No momento que eu estabeleço a relação de precedência, ou seja, gerar relatório depende de 3 e de 4, nós observamos que houve uma alteração aqui da data, ou seja, o próprio software identifica, então, que quando essa tarefa concluir, é que ele irá iniciar a tarefa aqui no dia 1º de agosto. E é assim, então, que nós vamos estabelecendo a duração e as relações de precedência. O nosso cronograma ficaria mais ou menos assim, por exemplo. Aqui nós temos, então, a duração de cada uma das tarefas e temos aqui as relações de precedência que foram estabelecidas. Se nós olharmos, então, o nosso cronograma começa aqui no dia 29 de julho e deve terminar lá no dia 12 de dezembro, tá ok? Bom, eu posso construir essa minha planilha, então, assim. Se eu não tiver o software, eu posso fazer isso utilizando uma planilha Excel, eu posso fazer isso dentro do Word, eu posso usar qualquer tipo de instrumento, eu posso fazer até em papel, se for o caso, né, de eu não ter disponível aqui um software para elaboração do meu cronograma. O software MS Project, ele é mais completo do que esse, pessoal, mas realmente ele é um software mais caro também. Para poder fazer a interface, nós teríamos que dizer Go to Microsoft Project, teríamos que salvar esse arquivo com um novo nome, e aí finalmente ele nos abriria, então, uma planilha como essa.